6h15 no TBC2. Mesmo num ano difícil para a nossa economia, Goiás continua com números positivos, sobretudo na geração de emprego. Segundo dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED, a agropecuária goiana mantém saldo positivo de contratações em 2020. Para falar sobre esse assunto, nós convidamos a gerente de inteligência de mercado da Secretaria de Agricultura, Pecuária e também Abastecimento, a SEAPA, Juliana Dias, que já está aqui conosco, e ela com certeza tem detalhes para explicar por que em meio à pandemia nós temos esse saldo positivo. Boa noite, Juliana, seja bem-vinda. Boa noite, Guilherme, boa noite a todos. Então, nós temos motivos realmente para comemorar. O agro, ele não foi afetado pela pandemia, nós continuamos produzindo, continuamos gerando bons indicadores econômicos e sociais. Quando a gente olha a geração de empregos no acumulado do ano, o agro gerou mais de 5 mil novas contratações de trabalhadores formais. E se a gente for olhar o pessoal ocupado no agro hoje no estado, isso dentro da porteira, nós estamos falando da atividade agropecuária, 274 mil pessoas ocupadas em atividades rurais hoje em Goiás. Então, nesse saldo positivo não estão contados empregos informais, que nós sabemos que existem, são muitos também. Sim, nos 274 mil, sim. É toda a população ocupada no agro, esses 274 mil. Agora, os 5 mil, mais de 5.700 empregos novos de carteira, de trabalhadores formais. Maravilha. É importante dizer que Goiás, com certeza, na balança comercial, tem o agronegócio como um dos principais meios de lucro aí, de geração de renda, emprego e todas as coisas. E se 2020 mantém o saldo positivo, significa que nós estamos evoluindo e não somente mantendo. Isso. O agro hoje, o agronegócio, ele participa com 80% das exportações goianas. Como a gente pode ver o resultado disso? Na geração de empregos. E aí não só dentro da porteira. A gente pode olhar, por exemplo, a indústria de frigoríficos, de abates, que gerou no acumulado do ano quase mais de 2 mil novas vagas. Então, impactando realmente, aí a gente olha, Goiás, o segundo maior rebanho de bovinos, isso impacta não só com empregos na criação de bovinos, mas também impacta na indústria de alimentos. Então, a indústria de alimentos em Goiás gerou quase 5 mil novos empregos, mesmo no momento de crise que a gente está vivendo. E isso com pessoas trabalhando de forma formal. Então, são empregos formais, com registro ou empreendedores individuais. Então, é um trabalho formal mesmo. Então, mesmo em meio a toda essa dificuldade que a gente tem, o agro vem gerando emprego dentro da porteira, no pós-porteira e não só na indústria de alimentos, mas o agro também, ele tem um encadeamento de prestação de serviços, transporte e tudo gera emprego. E na atividade agropecuária, ela ocupa muitas pessoas envolvidas quando a gente olha o conceito do agronegócio. Então, a gente tem o pessoal do transporte, o pessoal do carregamento, que tudo entra na somatória do conceito de agronegócio. Então, realmente, o agronegócio em Goiás tem sustentado o crescimento da nossa economia, gerando emprego, gerando renda. O trabalho do nosso governo é atrair empresas, então a gente está fazendo atração de investimento, intenções de abrir muitas novas empresas e geração de muitos empregos, e isso é porque nós temos vocação agropecuária e mais do que isso, nós temos competência no que a gente faz. Muito bem, eu vou dar alguns dados aqui para os nossos telespectadores, dados lá do CAGED, que é o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, falando o seguinte: no acumulado de janeiro a outubro, nós tivemos aí 22.550 novos empregos formais no estado de Goiás, sendo que 5.758 na agropecuária dentro da porteira. E agora, você, Juliana, como a gerente de inteligência de mercado lá da Secretaria de Agricultura, é um indicativo de que alguém que nos assiste agora que pretende investir no agro, essa pessoa vai conseguir vender o produto bem, mesmo no meio de toda essa situação? Então, a gente está trabalhando principalmente com a comercialização, porque antes os nossos produtores, eles poderiam produzir, mas tinham dificuldade de comercializar. Então, a gente está tendo vários programas de governo, o governo tem trabalhando para que isso seja casado. Então, a gente tem o projeto da cerveja de mandioca,
que já tem a compra garantida pela Ambev para a produção da mandioca. Então, o produtor, ele planta sabendo que vai comercializar. A gente está com um programa que fechou o PAA, o estadual, o Programa de Aquisição de Alimentos, que o produtor ele vai plantar sabendo que vai ter a aquisição, que o governo vai comprar e vai fazer a doação disso para OVG, para fazer a distribuição. Então, é uma política pública também olhando a questão social para as pessoas mais vulneráveis. Então, isso é como se estivesse fechando todos os elos da cadeia. Ele vai produzir, vai saber que vai comercializar e vai saber que vai ter o rendimento. E isso vai impactar a economia dos nossos municípios. Hoje, em Goiás, 77 municípios têm a economia como principal atividade agropecuária. Isso só olhando dentro da porteira. Se a gente for olhar todo o encadeamento do agronegócio, é muito mais. A economia, ela se expande muito além daquilo que está acontecendo dentro do agronegócio. Você falou algo muito interessante, todo mundo que planta pensando na venda. Nós sabemos que existem safras de soja que já estavam com a compra garantida, né? Nós temos arrendamentos de fazendas que acontecem constantemente, mas então esse indicativo nos mostra que nós teremos mais fazendeiros produzindo? Sim, a gente, inclusive, se a gente for olhar os últimos 2 censos, a gente observa o número de crescimento de propriedades rurais. Então, a gente já observa isso. Crescimento do número de propriedades rurais, crescimento da tecnologia. Então, a gente está crescendo com tecnologia. E o governo está fazendo também, pensando na questão da mão de obra para o meio rural, capacitação. Agora, em dezembro, tem capacitação em Flores de Goiás, Cavalcante, municípios que possuem maior vulnerabilidade, com programas de capacitação em Cavalcante para a produção de mandioca, pensando também na comercialização, em Flores de Goiás, na bovinocultura e também na produção de alimentos artesanais. Então, estamos trabalhando também pensando na qualificação desse profissional para termos melhores resultados de produtividade, melhores resultados para a nossa economia e melhores resultados sociais. Com certeza. E eu vou finalizar, então, perguntando para a Juliana, já que ela é gerente de inteligência de mercado, qual dica você dá para quem está pretendendo entrar no mercado do agronegócio, que está com saldo positivo de empregos? Bom, primeiramente, eu acredito que a gente tem sempre que estudar. Estudar e hoje estudar pensando no quê? Na tecnologia. Não tem como a gente querer ter bom emprego se a gente estiver distante da tecnologia. Então, os jovens, o pessoal que está estudando agronomia, veterinária, hoje o mercado é muito positivo, é muito favorável, mas tem que estar alinhado com a questão tecnológica. Hoje é a tecnologia, então a gente tem sempre que estar pensando, estar um passo à frente, para nunca ficar de fora do mercado. Que maravilha! Conversou conosco aqui no TBC2 Juliana Dias Lopes, ela é gerente de inteligência de mercado da Secretaria de Agricultura. Muito obrigado pela participação e continuamos acompanhando esse trabalho. Parabéns pelo trabalho realizado. Obrigada, eu que agradeço. Boa noite. Boa noite.